Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast de testemunhos a respeito do livro O Quebra-Cabeças da Vida. Eu tenho alguém muito especial aqui comigo hoje. Quero, ter o prazer de apresentar para vocês. Ivonete Campelo. Seja bem-vinda. Obrigada. E espero que você seja muito edificado, que tudo que nós vamos compartilhar aqui traga vida, traga renovo do céu para sua vida e para todos aqueles que você vai compartilhar esse vídeo. Então, seja bem-vinda, Ivonete. E eu vou deixar as apresentações para você, né? Conta para nós quem é Ivonete Campelo. Bom, meu nome é Ivonete Campelo, né? Eu vim de uma família de 10 irmãos. Uau! 10 irmãos, uma família muito carente, né, no Maranhão, numa cidade chamada Dom Pedro. E tinha um pai e uma mãe, que fui criada assim numa família muito disfuncional, uma família que realmente não conhecia o Senhor. Meu pai era simpatizante do espiritismo, a minha mãe era aquelas pessoas que só ia na igreja quando era para batizar um filho. Então eu cresci nesse ambiente, né? E quando completei 9 anos, eu comecei a trabalhar, porque meu pai já não assumia mais nenhuma despesa a meu respeito. Então, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. E então, depois de 9 anos, nós pedimos, quando eu fiz 14 anos, nós chegamos, eu e minhas 2 irmãs, mais velhas, uma irmã mais velha e outra mais nova do que eu, fomos ao papai e pedimos ao papai que a gente queria ir para uma cidade, né, para melhorar de vida, uma cidade maior. Que a minha cidade é uma cidade muito pequena, uma cidade onde eu nasci, era praticamente 3 ruas, né? Uau! E nós fomos pro papai, então nós chegamos pro papai e queríamos a ajuda dele, né? E ele falou, não, eu não vou dar ajuda para vocês e vocês vão ser tudo puta. Meu Deus, então, né? Que declaração, sim, né? Ele deixou essa declaração para nós. Então, como nós tínhamos uma vontade muito grande de vencer, de sair daquela vida, de sair daquela cidadezinha do interior... Então, nós juntamos os trocados que nós tínhamos. Meu Deus, né? E partimos para uma outra cidade maior, que é Imperatriz, no Maranhão. E fomos nós, né, sem dinheiro de volta. Dinheiro só para ida. E chegando nessa cidade, né, nós ficamos lá. Eu cheguei nessa cidade com 14 anos. Eu fiquei lá até os quase 16 anos, 17 anos. E então, o espírito aventureiro novamente bateu. Então, nós viemos embora para Goiânia. Com 17 anos, eu cheguei em Goiânia, né? E de Goiânia, eu mudei aqui para São Francisco. Para uma cidade bem grande, né? Comparado ao lugar que você estava. A cidade que eu morava, né? Então, e depois de 17 anos em Goiânia, né? Cheguei com 17 anos, vivi em Goiânia, né? E depois mudei para São Francisco, na Califórnia. Nossa, aí abriu um mundo muito maior, né? Abriu um mundo de possibilidades, exatamente, né? E nisso eu estou aqui já há 25 anos. Uau. Né? Morando é interessante, Ivonete, que independente, né, das condições que você foi exposta na sua infância, as limitações e a escassez, a grandeza... ela já estava dentro de você. Sim. O desejo por algo maior, por algo melhor. E eu acho que todos nós temos isso, né? Sim, como essência de Deus dentro de nós. Mas, igual você falou, o espírito aventureiro, que eu acredito que era o próprio Espírito Santo te impelindo para esses lugares, né? Onde novas possibilidades, né? E certamente mudanças bem grandes de vida, né? Sim, muito grande. Então, você já está aqui há 25 anos até então. 25 anos. Uau, 25 anos. Uau. Uma grande jornada, Ivonete. Praticamente, olha, uma vida, né? Quantas pessoas hoje estão fazendo 25 anos e constituindo uma família, né? Sim. Eu tenho, né, um tempo de realmente são 2 décadas e meias aqui, né? Sim, uma longa jornada, né? Mas enfim, no lugar onde Deus queria te trazer. Sim, com certeza. Onde Deus queria te plantar, com certeza. Ivonete, né, pra gente entrar aqui, né, em mais um pouco, né, dessa sua experiência de vida e também com o livro, né? Conta pra mim aqui, você já montou um quebra-cabeça? Olha, Stephanie, eu montei, mas quebra-cabeça pequeno, né? Agora, esse seu, se eu não me engano, são 150, né? Sim. 150 partes. Eu comecei a montar ele, mas eu não terminei. Não é fácil. É muito desafiador. Quando eu tava montando, tinha hora que me dava raiva.
falta de paciência de encontrar as peças. Não é fácil um quebra-cabeça. As cores são muito parecidas. As cores certas, né? Os lugares. Às vezes você põe uma peça, a peça não cabe ali, fica torta, aí você desmancha de novo. E começa, nossa, como é impressionante montar um quebra-cabeça. É para quebrar a cabeça realmente mesmo. É para quebrar a cabeça, viu? E, nossa, é incrível, né, a semelhança que você fez nesse livro de comparar o quebra-cabeça da vida, né, de uma vida. Sim. Porque a nossa vida né, são partes, né, de quebra-cabeça que vão se montando. Sim, né? tem momentos que a gente se encontra nessas situações da vida da gente, né? Uhum. Onde você não sabe para onde ir, você fica com raiva porque você quer prosseguir, você quer respostas, tenta daqui, tenta dali, falar, você quer saber, eu vou largar isso aqui. Sim. A nossa tendência é querer parar com tudo. Exatamente. E dar uma de menino birrado, com birra, não ir para lugar nenhum. E não ir para lugar nenhum, mas não podemos desistir, né? Nunca. Nós não temos espaço. Pessoas que conhecem a Deus, têm o Espírito Santo, não têm essa opção de desistir. Não tem. Às vezes a gente precisa de um tempo, né? Talvez. Eu digo assim, de abrir mão da nossa forma de fazer as coisas, né? Sim. Porque às vezes um minutinho que você sai ali, que você para, que você refresca a cabeça, você volta, você já começa a ver novas possibilidades. Mas quando você está instigado num lugar só, muitas vezes a gente não consegue mover dali, né? Embirrado com aquele... com aquela situação. Mas, Ivonete, ao longo dessa sua jornada, né, desde menina, né, depois mocinha, depois você já mulher, você enfrentou vários desafios, né, com seus filhos. Para quem não sabe, a Ivonete enfrentou duas viuvez, né? Você perdeu o seu primeiro e segundo marido. Conta para nós, o que foi o mais difícil, ou aquilo que você considera o maior desafio que você enfrentou na sua vida até hoje? Olha, um dos maiores desafios na minha vida que eu enfrentei até hoje foi quando eu comecei o meu primeiro relacionamento, que esse rapaz, ele tinha sido meu namorado quando eu tinha 17 anos. Eu tinha conhecido ele numa festa de carnaval. E quando eu vim embora para Goiânia, tudo acabou, né? E isso passou-se, acho que 5 anos, e um certo dia ele bateu na minha porta em Goiânia, e querendo reatar o namoro. Uau, né? 5 anos depois. 5 anos depois. E nisso ele também já tinha se envolvido com outra pessoa, né? E realmente ele já estava, naquela época, não tinha divórcio, era desquite. E ele tinha se desquitado e nós começamos um namoro. E quando eu engravidei, e para mim o maior desafio foi essa gravidez. Porque ali estava a minha reputação, ou eu abortava o primeiro filho, ou eu tinha que enfrentar a vergonha. Sim, naquele tempo, né? Eu digo, hoje em dia é super aceitável a ideia de você ter filhos fora do casamento, de você ser mãe solteira, o que em tudo não é ruim, porque, né? Assim, não necessariamente as pessoas faziam isso por propósito, mas as mulheres enfrentavam um grande preconceito. E hoje em dia isso já é mais, né? A mente das pessoas estão mais abertas para isso. Mas eu imagino, né? Quantos anos atrás? Isso era um tabu, era uma vergonha. Uma vergonha, exatamente, né? Um escândalo. Sim. E o maior escândalo, o maior desafio foi esse, que eu tinha que assumir, né, um relacionamento, né? E assim, nós fizemos um casamento no religioso, só para inglês ver, né? Porque eu me envergonho disso hoje, nessa época eu não conhecia o Senhor. E quando a gente não tem esse caráter cristão, que as pessoas estão no mundo, é normal, né? Simplesmente vai e junta, né, a bagunça ali, a roupa, e passa a dormir junto e passa a viver juntos. Mas naquela época isso era realmente muito vergonhoso, né? E então, para mim, foi esse desafio de ou enfrentar essa vergonha e assumir. E eu decidi por isso, por causa do meu filho. Eu decidi enfrentar essa vergonha para dar um nome de um pai para o meu filho. E aí nós, então, começamos a viver juntos, né? Depois nós vivemos juntos, acho que foi 14 anos. Uau, bastante tempo. 14 anos, e foram os anos mais difíceis da minha vida. Porque até então ele era uma pessoa alcoólatra, era uma pessoa, assim, muito sem caráter. E ele mentia muito. Então, assim, para mim era muito difícil conviver com esse tipo de pessoa. Mas aí eu tive o meu primeiro filho, aí eu tive a minha segunda filha, que é a minha filha, né? Eu tive 2 filhos. E eu fui virgem para esse relacionamento, né? Criei meus 2 filhos e sempre, né, lutando, buscando uma ajuda
para mim melhorar esse relacionamento ou então sair desse relacionamento. Sim. Porque cada semana era uma luta. Ela é uma pessoa muito boêmia, ele sempre chegava aos finais de semana, ele saía para as boemias, saía para as bebidas, saía na sexta-feira e só voltava na segunda-feira à noite, com cabelo de mulher dentro do meu carro, com essas coisas todas, né? Então, assim, era muita humilhação para mim. Sim. E eu sempre procurei ajuda, sabe? Para alguém que me ajudasse. O que eu poderia fazer para me livrar daquele relacionamento? Porque eu estava vendo que eu não tinha forças. E eu precisava encontrar força para me sair desse relacionamento. Porque, na verdade, era um relacionamento abusivo. E o desafio, né? Para quem... Era muito abusivo, muito triste, né? Dentro de um relacionamento abusivo é sair dele. Porque, na verdade, no final de tudo, sempre tem uma esperança, né? De uma mudança, de uma reconstrução, de uma reviravolta. O que é possível. Sim, quando ambos desejam, né? Mas quando é só um e o outro não quer, não adianta. E foi assim, então, Stephanie, que eu comecei uma busca muito grande pelo Senhor. Eu comecei a visitar várias religiões para buscar uma ajuda para a minha dor. Porque eu era uma mulher, literalmente, uma mulher de espírito abatido. Se eu pego as minhas fotografias daquela época, eu era uma mulher triste. Semblante decaído, triste, o semblante descaído. E era muito triste, né? E eu sempre buscava ajuda. Eu fiz terapia, mas eu não encontrei apoio nas terapias. Eu não encontrava força nas terapias. E passei por várias religiões. A terapia, ela é uma ferramenta, ela não é a cura, né? A cura é Jesus. A cura é só Jesus. A terapia, na verdade, ela é uma ferramenta. É como se fosse, assim, a seringa que carrega o remédio, que ajuda a injetar o remédio, mas o remédio é Jesus. Não tem jeito, né? Sim, e eu só fui realmente encontrar essa força quando eu encontrei Jesus. Foi quando eu me lembro, até hoje, assim, que mudou para minha rua um casal, e tinha uma coisa nessa família que me chamava atenção. Eu via os filhos dessa família, era uma mulher que tinha 2 filhos, né? Ela e o marido e 2 filhos. E os filhos dela eram amigos dos meus filhos. Mas era uma coisa tão linda, porque toda vez, quando os pais deles chegavam em casa, essas crianças poderiam estar na brincadeira melhor que estivessem. Eles corriam para o pai. E todos os domingos esse povo ia para a igreja. E eu falava, gente, mas aí tem algo. Tem alguma Qual que é o segredo? Qual que é o segredo? A firmeza, a constância, aquilo me chamou, porque era o que eu precisava para a minha vida. Sabe, eu precisava encontrar alguém que pudesse me dar uma força, que pudesse me mostrar um caminho. Né, para mim, uma cura para mim, porque eu também queria a cura do meu marido, eu queria que ele fosse curado, eu queria que ele fosse restaurado. E então eu comecei, foi quando eu me converti, que eu tive a minha primeira experiência com Jesus. E como você fala no seu livro, né, que nossa vida é como um quebra-cabeça, que a peça que falta na sua vida é quando você encontra Jesus. Aí a sua vida é completa. Porque Jesus, ele é aquele que veio para nos arrebatar, para nos reconciliar com Deus. E quando você encontra isso, você encontra o maior propósito da sua vida. A sua vida, eu não digo que não vai ter mais desafios. Vai ter muitos desafios. Mas acontece que agora é diferente. Porque você tem um Deus, você tem Jesus com você, você tem uma fé, você tem uma convicção de um Deus tão poderoso que nunca mais vai te deixar sozinho. Então, isso assim, é algo que cura, é algo que ajuda a gente viver as tempestades da vida. Quando você caminha com Jesus. E assim, eu acho que quando nós temos Jesus, né, Ivonete, as tempestades, elas nos fortalecem. Sem Jesus, as tempestades nos massacram. Elas acabam com a gente, né? E até na dificuldade, Deus usa tudo isso para o nosso bem. Né? Na verdade, não é sobre não passar por problemas, é sobre como nós vamos passar. É exatamente que a parábola, né, da casa na rocha, da casa na areia. Vai chover nas duas casas. Não é que na casa do crente, na casa da pessoa que conhece Jesus, não vai ter. Vai ter, igual tem na casa do ímpio. A diferença é que a gente permanece de pé. Né? Isso é muito lindo. Não na nossa força. Não na nossa força, mas Jesus, ele é nosso alicerce, né? Para que a gente possa suportar as tempestades da vida. Porque na vida nós vamos ter turbulência. Né? A nossa vida aqui na Terra é como uma montanha russa. Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo.
Sim. A gente sempre vai ser assim, né? Picos e vales. Sim. Picos e vales, né? O próprio sentido da vida, quando a gente vai fazer um eletrocardiograma, sim, né? É um gráfico de em cima e ninguém de baixo. Quer ver uma linha reta ali, não. Quer. Todos nós queremos uma linha reta. Mas lá no cardiograma a gente quer ver não é. picos, né? Porque Sim. picos e vales. Porque se tiver uma linha reta, significa que acabou, né? Exatamente. Então, e é realmente nos vales onde nós encontramos força, né? Para ficar no pico. Sim. É nos vales que nós somos fortes, né? Que nós são os processos da vida que nós passamos. Eu vi uma ilustração, Ivonete, marcou muito. Porque, assim, é sobre o nosso coração. Uhum. É sobre a Stephanie, Ivonete, né? A pessoa que está assistindo. A pessoa é dentro de nós. Por mais que a situação esteja lá embaixo, você permanece em cima. Uhum. E quando a situação está lá em cima, você desce. Uhum. No espírito, nós somos capazes de fazer isso. Uhum. Tá todo mundo alterado, tá todo mundo fora de controle. Aí o Espírito Santo te coloca no lugar mais baixo, de controle próprio, de domínio próprio, de paz. Tá todo mundo atribulado, tem uma crise mundial, tá todo mundo morrendo disso, daquilo, é Covid, é isso. E você tem paz, mesmo estando num ambiente onde tá alto, onde tá turbulento. O Espírito Santo nos traz para baixo. Mas quando tá muito embaixo, o Espírito Santo te levanta. Né? Então, assim, é sobre o Espírito Santo nos manter numa linha reta, enquanto a vida te propõe altos e baixos. Sim. Mas a gente tem um equilíbrio próprio para viver, para superar em Deus, para ter paz. Existe uma coisa tão linda, Stephanie, foi o meu pastor até compartilhou isso numa das reuniões, que ele falou: a turbulência não mata ninguém. Não. Quando nós estamos no avião, né, que tem uma turbulência, a gente fica morrendo de medo, mas nenhum avião cai na turbulência. Mas diz que o piloto, ele tem duas decisões que ele tem que fazer na hora de uma turbulência. Ou ele sobe, ou ele desce. E no meio da turbulência, ele não pode ficar. Ou ele sobe, o Espírito Santo vai subir, ou a gente desce. O que é esse descer? É a gente ir para a presença de Deus, né? Como diz no livro de Tiago, né? Humilhai-vos sobre a potente mão do Senhor, que ele ao seu tempo vos exaltará. Então, às vezes, quando a gente está vivendo uma turbulência na nossa vida, às vezes a gente tem que descer para o Senhor. Verdade. E ele, ao seu tempo, ele nos exaltará. É poderoso, hein? Meu Deus do céu! É desse jeito, Ivonete. É sobre tirar o olho do problema e colocar o olho em Deus, né? Deus. É sobre focalizar em Deus. Sempre é sobre Deus. Quando o Jairo, né, quando ele foi ali buscar a cura para a filha dele, que a filha dele já estava morrendo, e o Senhor Jesus falou para ele assim: não temas, crê somente. Sim. Foi a palavra dele, né? É tanto que Jesus demorou ali com aquela mulher, né, a mulher do fluxo de sangue, e ele não se abalou. Ele continuou com aquela palavra de Deus. É aquilo que você falou, né? Ele continuou com aquela visão, ele continuou naquela palavra. E quando ele chegou, Jesus falou: a sua filha não está morta, ela só dorme. Então, nós precisamos de andar sempre por uma palavra. Não são as circunstâncias que vai ditar a nossa vida. A gente sempre tem que ter esse posicionamento, dizer, se você está atravessando por um momento no seu casamento, se você está atravessando um momento de dificuldade com os filhos, se você está atravessando porque você recebeu um diagnóstico ruim, declare: eu não vou ficar nessa posição, porque eu sei que Deus tem o melhor para mim. Sim. E Deus sempre tem o melhor para nós. É verdade, é verdade. É literalmente não ficar no meio da turbulência. Não ficar. Você não ficar e se perder ali, né? Sim. Porque geralmente, se você dá atenção, ficar ali naquele lugar, você entra em pânico. Uhum. E aí a gente entra em pânico, a gente perde mesmo a esperança, perde a identidade de Deus e a nossa no meio de tudo isso, e acaba não fazendo o que nós, como crentes, deveríamos fazer. Sim. Ficar no lugar realmente de dependência de Deus, né? De poder de Deus. E Jesus é lindo, né, Ivonete? Ele sempre. ele é tudo para nós. No meio desse caos que você estava vivendo, Ivonete, né? Com o seu marido, nessa busca por Deus, como que desenrolou isso aí, né? Como é que você chegou nesse processo com ele, com o seu primeiro marido? Olha, então, depois que eu me converti, aí começou a busca, né, pela transformação dele, né?
Eu lembro que no dia que eu me batizei, que eu cheguei em casa, havia um rastro de sangue, um quarteirão de um rastro de sangue. Porque naquela época meu pai também morava comigo e ele discutiu com meu pai, teve briga, teve sangue. Mas, mesmo assim, eu continuei na jornada, eu continuei crendo que Deus que ia fazer uma obra na vida dele. Mas é como você falou, infelizmente ele não quis. Ele não quis. E, assim, às vezes, tinha uma irmãzinha, essa irmãzinha da Coque, ela sempre orava por mim e ela falava assim para mim, Deus vai remover seu marido. Uau! Porque Deus me mostrou que ele deveria ser o teto, ele não está sendo. E Deus vai removê-lo. E realmente foi isso que aconteceu. Deus, assim, ele bebia muito e ele acabou pegando uma cirrose. E ele veio, então, a falecer com 39 anos. Tão jovem. Muito jovem. E ele morreu. E depois que ele morreu, então, foi, assim, um desespero muito grande, né? Porque a morte, é muito difícil de lidar com a morte. Né? Seja de esposo, seja de filho, seja de amigo. A morte é algo, assim... Eu acho que a pior crise do ser humano é lidar com a morte. E foi um tempo de muito sofrimento, né? Naquela época, então, meu filho estava com 14 anos e a minha filha estava com 12 anos. Uau, com 2 adolescentes. Com 2 adolescentes para criar. E, mais uma vez, né? Eu passei por uma tempestade muito grande na minha vida. Mas eu não tive dúvida nenhuma, Stephanie, que a minha confiança em Deus, que eu ia mover. E foi então, assim, que aconteceu uma outra situação depois de 3 anos... Minha empresa faliu, eu tinha uma empresa, minha empresa faliu, e foi quando, então, eu fiquei muito desesperada com essa situação, porque eu tinha 2 filhos, meu filho já estava fazendo cursinho para entrar na universidade, minha filha também, e depois que eu perdi essa empresa, que essa empresa faliu, foi uma situação muito terrível, porque em Goiânia, naquela época... Eu fui procurar um trabalho e o primeiro trabalho que eu encontrei, depois que a minha empresa quebrou, eu encontrei numa corretora, eu fui trabalhar de vender seguro. E eu lembro até hoje que o meu salário que eu ganhei durante o meu mês só deu para pôr gasolina no carro. Meu Deus! Mas Deus, ele é tão lindo assim que de repente surgiu um movimento. Uma amiga minha conhecia outra amiga que conhecia outra amiga. E essas amigas estavam arrumando as coisas para vir aqui para os Estados Unidos. Uau! Eu falei, aqui eu tá a minha oportunidade. Eu vou também. Eu era amiga dela, era amiga da outra, a outra era amiga da outra, que já tinha morado aqui. De repente, assim, em questão de 2 meses, eu fui no consulado, tirei meu visto, tirei o visto dos meus filhos, já deixei eles com visto também, e vim. Uau! E vim para essa terra, na esperança de realmente poder continuar a vida que eu dar para meus filhos e de continuar vivendo a vida que Deus tinha para mim. Sim. Então, eu vim para cá e desde então, sabe, eu tenho vivido um novo processo. Por quê? Porque, às vezes, quando a gente passa por uma questão de viuvez, a gente pensa que o mundo acabou e o mundo não acabou. Às vezes, na realidade, é um novo ciclo. A gente não pode deixar nunca nenhuma circunstância nos esmagar. Porque nós somos os filhos de Deus aqui na Terra. Sim. E sempre o Senhor está conosco para nos dar a mão, para nos levantar novamente. E às vezes, sabe, eu penso assim, que essa viuvez foi o passaporte para me vir para cá. Porque através dessa crise que houve na minha vida, o que aconteceu com essa crise? Olha o que aconteceu nesses 25 anos. Eu vim para cá. E aí terminou, né, o meu primeiro processo, porque eu vim aqui para São Francisco. E aqui, então, depois de 6 anos de viúva, eu conheci uma pessoa e casei. Me casei com essa pessoa, né? Nos casamos aqui nos Estados Unidos, né? E fomos viver, né? Mas, assim, era uma pessoa que... Olha, gente, quando a gente realmente não... Parece que a gente repete padrão. Se a gente não for curada, parece que a gente fica repetindo os padrão. E eu atraí novamente um marido que não foi boa bisca, né? Não foi tempos difíceis também. Sim. Foram novos tempos de turbulência, porque ele era uma pessoa, ele tinha muitas qualidades. Ele tinha qualidade, por exemplo, que ele não bebia. Ele era uma pessoa fiel, mas ele era uma pessoa muito violenta. Ele tinha muitos problemas, sabe, de temperamento.
E eu vivia assim, como se eu vivesse num campo minado. Exatamente, eu ia falar, como se você tivesse com uma bomba armada. Uma bomba armada. Se você cortar o fio errado... Se cortar o fio errado e era a palavra errada, Não precisa nem ser uma palavra, só um olhar já. Só um olhar. E foram dias realmente muito difíceis também, mas é interessante, sabe, que eu louvo a Deus, tanto pelo primeiro como pelo segundo, porque essas pessoas foram instrumentos que ainda me aproximaram mais de Deus. Porque cada vez que intensifico... Eu sempre sou assim, Stephanie, sempre que eu tenho lutas, eu intensifico meu relacionamento com Deus. Eu entro mesmo mais em adoração, mais em propósito de jejum, mais em propósito de oração. Então, se aparece alguma coisa, é mais um step para me aproximar mais do meu Senhor. É mais uma oportunidade, né? Sim, de me aproximar do Senhor. Então, o que eu gostaria assim, de falar, se tem alguém que passa por dificuldade, olha, aproxime-se mais de Deus. Sim. Porque nada pode nos impedir. E Deus sempre vai usar o sofrimento para nos promover. Quando a gente responde a Deus, quando a gente anda com a palavra de Deus, Deus sempre vai nos promover. Verdade. Eu escutei também uma história, uma vez, me marcou muito, né? De um dono de animais, né? De uma fazenda, ele tinha um cavalo e esse cavalo caiu dentro de um buraco. Né, acidentalmente o cavalo caiu. Aí mandaram chamar ele veio e quando ele olhou a profundidade, né, que o cavalo estava e como estavam as situações, o valor que seria para remover aquele cavalo, ele falou, é muito caro, não posso pagar. Aí alguém aconselhou, enterra ele, mata ele, porque vai ser mais barato para você do que pagar para tirar o cavalo. E ele com muita pena no coração, eu vou desfazer do cavalo, né? E aí eles começaram a jogar terra. Só que eles jogavam terra por cima do cavalo, ele se sacudia e pisava. E quanto mais terra jogavam em cima dele, mais ele sacudia e pisava. E foi que ele foi subindo. Meu Deus. Até conseguir sair do buraco, né? Que ilustração, então, hein? Essa ilustração falou muito comigo, porque assim, muitas vezes nós nos vemos nessa situação. Sim. Parece que já tá ruim, aí ainda tem mais terra por cima. Mais terra por cima. Então, assim, nós vamos escolher se a gente vai ficar aqui no lugar e deixar a terra continuar caindo e morrer ali, ou se a gente vai se sacudir e pisotear. Sim. E vamos subir. Tem que subir, né, Vanete? Tem que subir, tem que se mover. Tem que se mover, né? Sempre. Porque até mesmo os poços, os buracos que a gente cai, ou que colocam a gente, né? Porque eu acredito que uma viuvez é um lugar que é colocado, né? A gente é empurrado lá, né? Sim. É um buraco bem fundo que você vai se agarrar aqui. Sim. Que a metade de você vai embora. Vai embora. Né? Numa viuvez, a nossa metade vai embora. Sim. Você tem que refazer sua vida com metade de você. Sim. Né, eu penso que mesmo que o seu marido não tenha sido presente, né? Por exemplo, o primeiro marido era alcoólatra e tudo, mas ele estava lá. Sim, e foi o primeiro amor da minha vida, né? Sim, então assim, metade da sua vida foi, né? Então assim, é um buraco que te colocaram lá. Isso me lembra muito de José, né? Ele foi colocado dentro de um buraco, dentro de um poço. Mas aquele poço foi só um tempo. Para depois ele chegar no governo de uma nação inteira, né? Então, assim, até os poços na vida da gente tem propósito. Sim. Né? Glória a Deus por isso. Né? Glória a Deus, né? Que há esperança, né? Há esperança, sabe? Né? A palavra de Deus fala, né? Acho que é num livro não sei se é no livro de Jó que fala, né? Que há esperança para uma árvore, ainda que ela foi cortada, né? Ao cheiro das águas, ela brotará. Então, sempre há esperança. Sim. Quando você tem uma fé, o segredo é você ser uma pessoa de fé. Confiar em Deus. Sempre crer que Deus tem o melhor. Que você jamais vai ficar naquela situação. Isso é realmente algo que a gente precisa ter certeza. Né? Eu acho que foi ontem, eu vi até um filme, eu achei muito lindo esse filme que chama Conversando com Deus, Conversation with God. Ele estava no buraco, ele estava vivendo num lugar, no lixo, mas um dia ele falou assim, eu não vou morrer nesse lixo. Sim. Eu não vou morrer. E aquilo ali foi o suficiente para ele sair e ser um escritor de um livro, que o título do livro é esse, Conversando com Deus, que vendeu mais de 1,5 milhão de cópias. No dia seguinte, uma editora pagou pelo livro dele 1,5 milhão. Uau. Né? Então, quer dizer, tudo isso é uma decisão. É você que decide aonde você vai ficar. Sim. Aonde você vai permanecer. Se você vai ficar ali, né, como diz, só coçando suas feridas, se você vai ser uma vítima, ou você vai ser
o autor ou autora da sua vida. Você tem que ser o autor da sua própria vida. Sim, na verdade, essa força, ela já está dentro de nós, dentro de todo ser humano, né? Todos nós temos essa força. Independente, assim, se nós temos ou não Deus, todo ser humano tem a força para decidir em que rumo vou seguir, né? Sim. E claro que com Deus, tudo se torna muito mais fácil, muito mais leve, né? Muito mais fácil de sobressair, de vencer, de lutar, de passar. Mas essa força de decidir, ela está dentro do ser humano, um presente de Deus. Todo ser humano tem. Exatamente, né? É incrível, né? E, Ivonete, nesse processo aí, né, de você conhecer o seu segundo marido, você viveu desafios também, né, nesse campo minado. E acabou que ele também faleceu. Foi. Você passou novamente por um novo ciclo. O que você... assim, você conseguiu perceber diferenças nesse ciclo do primeiro momento, a Ivonete que viveu aquela primeira viuvez para a segunda vez? Era uma outra Ivonete. Sim. Né? Olha, Stephanie, eu percebo assim que toda vez que você passa por desafio na sua vida, é como se você fosse ficando mais forte. Porque quanto mais, né, desafio, porque como que Davi chegou a vencer Golias? Porque ele já tinha vencido, né? Já tinha vencido o gigante, o leão, ursos. E quando ele encontrou com Golias, ele falou, quem é esse circunciso que vem, né? Eu vou contra ele simplesmente no nome do Senhor. Então, eu acho que isso ilustra muito a nossa vida. Porque nós passamos situações diferentes. A dor é intensa. Sim. A dor é muito intensa do mesmo jeito. Mas você está diferente. Você está mais fortalecida. E você já cresceu com Deus, porque nesse caso eu já estou assim, a gente vai crescendo com Deus, não é? A gente vai crescendo no nível de confiança, de relacionamento, sabendo que você tem um Deus que te assiste, sabendo que você tem um Deus que não te desampara a momento nenhum. Então, para mim, foi assim, eu fui jogada de novo nesse buraco, onde eu já estive, mais uma vez, e eu me levantei com a força do Senhor. O Senhor me levantou novamente. Amém. E hoje eu posso falar, sabe, que eu fui promovida. Amém. Eu fui promovida. Amém. Tem muita propriedade para dar esperança, Deus, né? para as pessoas. Para as pessoas, porque você viveu mesmo 2 buracos. 2 buracos. Né? Você poderia ter entrado em depressão, você poderia ter questionado Deus, mas Deus de novo, porque eu? Mas Deus de novo, mais uma vez, mas ao contrário, Deus. Sim. Eu simplesmente me abracei a Deus como nunca tinha me abraçado. Isso ainda me empurrou mais ainda para Deus, sabendo que só Ele eu ia ter o consolo, só nele eu ia ter a força, só nele eu ia ter a esperança. E foi assim que eu saí mais uma vez desse buraco. Aleluia. Glória a Deus por glória isso. Glória a Deus. Agora conta pra gente, Ivonete, o livro, quando ele apareceu na sua vida? Conta pra mim um pouquinho, né, como é que você conseguiu conectar o quebra-cabeça da vida com a sua vida? Olha, esse quebra-cabeça, nossa, é incrível. Eu acho assim que você foi muito dirigida pelo Espírito Santo para escrever com esse título, o quebra-cabeça da vida. Porque é incrível. A nossa vida realmente como um quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Né? São peças, né? Cada momento que a gente vai vivendo são uma peça que você vai vivendo, né? E é algo assim, é como se Deus estivesse fazendo um desenho da sua vida. E você foi muito feliz em escolher. Sabe? Quando eu estou lendo esse livro aqui, por exemplo, quando você fala sobre que nós realmente só nos tornamos completos quando nós nos encontramos com Jesus. Isso é a maior realidade. Um ser humano, ele não cumpre o seu propósito enquanto ele não tem esse encontro com o Senhor. Porque nós fomos criados para um propósito. Sim. E esse propósito é quando ele vai se cumprir, né, quando nós realmente declaramos o Senhor como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. E aí você passa a ser membro da família de Deus. E isso, assim, é tremendo isso que você escreveu aqui, sabe? Que essa parte da sua vida, ela é completa por Jesus. O quebra-cabeça da vida é completo por Jesus. Incrível isso, né? Isso, meu Deus do céu. Isso, sabe? Eu tenho até um quebra-cabeça lá em casa que tem um coração e tem um pedacinho fora do coração. E esse pedacinho que falta na vida de cada ser humano é Jesus. É Jesus que preenche. Cada ser humano tem um pedaço dentro que só pode ser preenchido por Jesus. Só pode ser completo por Jesus.
Então, é muito tremendo esse título desse livro, né? Glória a Deus por isso. Literalmente, né? A vida é um quebra-cabeças, Sim, né? é um quebra-cabeça. Eu estava regravando o livro, né? Para ter em áudio também. E eu mesma me deparei com alguns momentos, assim, que eu chorei, que eu sorri. Porque é tão interessante quando você discerne que nós estamos construindo algo. Né? Na verdade, quando a gente olha para trás, a gente fala, gente, eu estou edificando alguma coisa, eu estou construindo algo, e ao mesmo tempo, Deus está me usando para ser parte de alguma coisa, né? Para construir algo através de mim. Mas quando muitas vezes a gente para, né, em momentos da nossa vida e fala, meu Deus, como eu não entendia isso, e hoje eu olho para trás e vejo o que seria eu sem aquilo, né? Por exemplo, talvez você lutou tanto dentro de você, a sua maior crise na sua vida foi quando você engravidou, mas hoje, se você olhar para trás, o que seria eu sem meu filho? O que seria eu sem meu filho? Tipo assim, a razão da maior crise da sua vida é talvez a razão da maior alegria da sua vida. A alegria da minha vida. Que são seus Com filhos, certeza, né? sim. Então, assim, o seu ex-marido deixou um legado ruim, mas ele deixou um legado, não, ele deixou um mau testemunho, mas ele deixou o melhor legado que você poderia ter, que são seus filhos. São os meus filhos, o maior legado que Exatamente, ele deixou porque na minha vida. Eles são o que são porque tem metade dele. Sim, porque se não tivesse a metade dele, você não teria eles, teriam outros seres, né? Sim. Então, assim, como nós não conseguimos entender, enxergar como Deus pode tirar beleza das cinzas, como Deus pode fazer nascer, né, uma floresta, um manancial em um deserto. Sim. Como que Deus tira, né, de algo que não foi tão bom e Deus tira o melhor daquilo. Exatamente. Isso é muito lindo, né? Porque o melhor de todo esse relacionamento foi meus filhos. Exatamente. Foi o melhor legado, foi a melhor herança que ele me deixou. Né? A razão da minha vida são os meus filhos. Né? Exatamente, que incrível, né? E isso veio dele, e eu louvo a Deus por isso. Eu louvo muito a Deus, porque eu sou uma pessoa que eu fui completamente curada a respeito das feridas, né? Porque houveram muitas feridas. Sim. Mas hoje eu posso dizer, sabe, com toda a plenitude, com toda a verdade e sinceridade, que eu sou uma pessoa completamente curada. E eu sou testemunha disso, gente. Todo mundo que convive com a Ivonete é testemunha disso, né? Que, na verdade, você usou todas as terras que jogaram sobre você para subir. Para subir. Né? E não foram poucos, não foram poucos momentos, porque para quem teve a experiência, né? Quem viveu a experiência de ir para um outro país, recomeçar a vida, sabe a luta, a dificuldade que é você chegar numa terra onde você não fala a língua, onde você não tem todos os documentos legais para você trabalhar, né? Para você viver. E ainda com 2 crianças, 2 adolescentes, que tem um desafio também financeiro, mas tem um desafio da fase. Sim. Né? Às vezes as crianças cresceram com aquele vazio da paternidade que não estava ali, você teve que ser pai e mãe. Sim. Né? Você teve que formar esses meninos, essas crianças com espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, tudo na sua própria suporte, mão, né? Tava tudo na sua mão. E você venceu. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas somente pela graça. De verdadeiramente, Deus, porque não é na força dos nossos braços, não. Não é. E assim, eu sou muito feliz, porque hoje quando eu estava dirigindo para cá, né, que eu me lembrei que como Deus foi gracioso comigo. Porque mesmo os meus 2 maridos não me deixaram nada. Não me deixaram seguro, não me deixaram a propriedade, não me deixaram uma herança. Porque Deus é minha herança. Exatamente. Né? E isso é tão lindo, assim, que eu vim para cá, depois eu trouxe, 2 anos depois eu trouxe eles. E hoje o meu filho é um empresário, a minha filha é uma empresária. Você sabe? É uma empresária. Eu sou uma empresária. Porque o Senhor tem sido a nossa força. O Senhor tem sido realmente, a palavra de Deus na Isaías fala que Deus é o marido da mulher desamparada. E eu nunca me senti desamparada, porque toda a minha força vem do Senhor. Amém. Tudo que eu tenho é o Senhor que me dá. E graça, né, Ivonete? Sim. Porque por onde você passou, Deus derramou graça. Amém. Né? E Deus continua derramando. Onde põe a mão, prospera. Amém. Glória a Deus. Não tem jeito. Deus cuida mesmo. Deus cuida da viúva, Deus cuida do órfão, Deus cuida, né, do necessitado, todo aquele que, né, o Senhor não nega estender a mão para aquele que lhe pede socorro, né? Sim, e é verdade, é verdade. O Senhor é bom demais. Meu Deus. Ele é lindo. Ele é muito lindo. Como se diz, né? Estamos apaixonada por Jesus. Quanto mais perto a gente tá dele, mais a gente ama, mais a gente quer estar. A gente se derrete.
a gente se derrete diante dele, sabe? É verdade, dessa meu graciosidade, Deus. dessa bondade. Quando a gente olha para a nossa vida e somente Deus é que sabe de onde que ele me tirou. E quando eu olho, eu digo, meu Deus do céu, meu Deus, como que aquela menina daquela cidadezinha de 3 ruas correndo tela chegou Veio até pra aqui. América, sim, ser empreendedora. E é tão lindo isso que eu sou tão, como diz assim no espanhol, sou tão bendizida. Eu me sinto assim muito abençoada por Deus, assim, porque olha, em 2020, meu marido tinha morrido já em 2020, né? Foi bem no início da pandemia, né? Que foi no início do ano. E quando foi no final do ano, eu tirei umas férias. E eu fui para o Brasil e eu visitei 3 estados. Uau. Eu fui para Maceió, eu fui para Florianópolis, e depois eu fui para Bahia, e depois fui para Goiânia. E ano passado eu fui para Israel. Uau. Então, assim, gente, é só Deus. Só Deus. É só Deus. Olha, se eu tivesse deixado ficar aterrada naqueles buracos, eu tava lá, morta. Não sei nem o que seria de mim. A pessoa mais amarga que o mundo já produziu, com certeza. Mas, olha, eu tive coragem. E Deus me ajudou. E hoje eu me sinto, assim, muito abençoada. Sabe? Eu sinto assim, meu Deus, eu vivo tão bem, eu posso viajar. Eu tenho liberdade, sabe? Deus me deu cidadania aqui nesse país. Eu sou cidadã americana, meus filhos são cidadãos americanos. Olha, e tudo isso vem do Senhor, porque Ele é gracioso. Sim. Ele cuida, né? Ele cuida e Ele tem prazer em abençoar seus filhos. Sim. Sempre, gente. Deus, Ele tem o melhor para os seus filhos. Sim. Sabe? Cada um, Deus tem algo. Lá em Efésios 1:3 fala assim, que bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Nós somos abençoados. Nós somos o povo mais abençoado da face da terra. E essa bênção não é só para nós, é para todos aqueles que são filhos de Deus. É aqueles que crê, é aqueles que acessam as promessas. Sim. São esses. E fica o convite, né, Ivonete? Se você não confessou Jesus, se você ainda não declarou, né, sim, que Jesus é o Filho de Deus, não convidou ele para vir, para morar permanentemente sim, no seu coração, não perca tempo, não espere. Faça agora essa oração, né? Amém. Só aceita mesmo. Convida Jesus, que não tem erro, a mudança de vida certa. Aleluia, glória, né, a Deus. E não também, Ivonete, eu acho que ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, é a gente não hesitar em pedir ajuda, né? Sim. Né? E em momentos difíceis da nossa vida, a gente não pode colocar nossa dependência nas pessoas, mas nós precisamos de uma rede de apoio, né? Como você mesmo falou no começo da sua jornada, você tinha algo que lhe faltava e você começou a buscar ajuda. Por mais que você foi inicialmente em lugares errados, né? Mas a sua busca acabou te levando até Jesus, né? Então, assim, esse processo, né, de pedir ajuda, de buscar o Senhor, pedir ajuda de Deus mesmo, é vital. Não tem como nós chegarmos a lugar nenhum sozinhas, né? Não tem. É com Ele, né? Não tem. E eu sempre fui assim, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que, desde que eu me converti, desde que eu comecei a andar nessa jornada com Jesus, eu não sei como que tem gente que tem coragem de dizer que desvia. Porque, meu Deus do céu, ele é pra onde tudo. Eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida. Como que pode a gente se desviar de Jesus, meu Deus? E da igreja, porque a igreja é a noiva. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa que... Eu não sou uma pessoa de só sentar no banco. Eu sou parte da igreja. É porque, na verdade, a gente tem que ser igreja, né, Ivonete? Tem que ser. Não é sobre ir, é sobre ser. É sobre ser. E eu sou parte. E eu sempre me envolvo. Eu me envolvo, sabe? Eu me envolvo nas coisas de Deus. Sempre eu fui intensa nas coisas de Deus. Eu sempre me envolvo nas coisas de Deus. E quando eu passo pelas turbulências, eu tô lá. Eu rasgo meu coração. Eu choro. Eu choro em casa, mas eu choro lá também. Peço ajuda, sabe? Sim. Eu sou assim, sempre eu me relaciono muitas vezes, eu me lembro que, como a galinha, quando ela põe o ovo, ela canta, faz barulho, né? Eu sou desse tipo, eu faço barulho. Eu não sou daquelas pessoas que quando tá passando por turbulência fica quietinha. Não, eu vou e peço ajuda. Eu também. Falo pro meu pastor, peço para minhas amigas, olha, me ajuda. Sim. Eu preciso da ajuda e da oração de vocês. Todo mundo tem que ter uma rede de apoio, né, Ivonete? Você tem que ter ali pelo menos 4, 5 pessoas que você
pode abrir o bico. Sim, você pode abrir e saber que aquelas pessoas vão estar ali junto com você. A Ivonete faz parte da minha lista. Ela já recebeu algumas mensagens aí ao longo do caminho, né? Amém. Você também faz parte da minha. Aquela lista de pessoas que você sabe que você vai pedir oração e ela vai parar o que está fazendo e vai orar. Sim. Não é verdade? A gente precisa. A gente não pode viver, Stephanie, sem essas listas de pessoas. Sabe? Eu não entendo como tem pessoas que não recorrem a isso. Sim. Nós precisamos. Ivonete, você sabe, eu escrevi tem um capítulo sobre a igreja, sobre congregar, tem algo sobre isso no livro, né? Nós estamos aqui dentro do assunto do livro, mas tem algo tão lindo que, mesmo depois que eu escrevi o livro, né? Eu ainda fiquei com isso no meu coração, Senhor, né? Assim, sobre essa relação pessoas com pessoas, igreja, porque, infelizmente, a gente tem um relato de muitas tragédias mesmo, né? Por exemplo, de líderes narcisistas, de abusos, em todas, não necessariamente uma outra denominação, mas num contexto geral, a igreja, ela tem passado por uma desmoralização muito grande e tudo, né? Mas igual você perguntou, né? Como é possível as pessoas deixarem, né? Desconverterem a igreja, a Deus? E essa pergunta, ela ecoou no meu coração ainda por muito tempo. Recentemente, depois do livro pronto, olha só. O Senhor trouxe algo no meu coração, né? O Senhor falou assim, ó. Você tem que ver Jesus nas pessoas. E não tentar... Perdão. Você tem que ver... você tem que enxergar Jesus nas pessoas e não tentar ver pessoas... Não pegar pessoas para ver Jesus. O que acontece? Geralmente as pessoas vão à igreja procurando Jesus nas pessoas. Procurando assim, ela tá vendo pessoas querendo achar a figura de Jesus. Não, você tem que ver Jesus nas pessoas. É o contrário, não sei se eu expliquei bem, mas vamos lá. Eu preciso buscar Jesus. Primeiro, meu foco tem que ser Jesus. Mas se as pessoas não fizerem isso... No sentido, eu continuo preso a Jesus. Agora, quando eu me prendo às pessoas para ter um reflexo de Jesus, elas vão falhar e vão bloquear o meu acesso a Jesus. Exatamente. Por que as pessoas saem da igreja? Porque elas não concordam, porque, em muitos casos, são extremamente legítimos. Abusos, líderes abusivos, pessoas abusivas, né? Escândalos, coisas horríveis. Mas ali não está certo. Tem outro lugar que tá. Você não pode largar de vez, sair de tudo. Você não pode abandonar, né? Procura um outro lugar. Né? Procure um lugar onde você possa congregar, né? Se ali tá tendo negligência com a palavra, não tá tendo fidelidade. Às vezes não é nenhuma coisa errada que as pessoas estão fazendo, mas existe algo errado no próprio sistema. Você tem que procurar outro lugar, né? Mas não pode ficar fora, né? Sim, e é interessante, Steph, não sei se você observou que nós estamos vivendo um tempo onde a igreja está sendo bombardeada. As pessoas, depois da pandemia, as pessoas não querem mais a igreja. Sim. Não querem mesmo. Congregar a maioria trabalho, não quer né? congregar. Congregar a maioria trabalho, fala, né? eu nunca fui tão feliz como eu sou agora. Meu Deus, como? Não tem que lidar com pessoas. Você não tem que lidar com pessoas, congregando em casa. Pois é, então assim, é um ataque, né? Um ataque que a igreja está passando, né? E eu creio que Deus vai, o Senhor, ele vai, porque também lá na palavra de Deus, acho que é no livro de Hebreus, fala, não deixe de congregar como é o costume de alguns. Então o Senhor fala para congregar. Porque há uma bênção na congregação, há uma bênção na união, né? O Salmo 133, né? Como é bom que os irmãos vivem a união. É como o óleo precioso que desce pela barba de Arão e ali vai até a orla. Então, o que é isso? Quando há comunhão, quando há unidade, ali há bênção. Agora, se as pessoas estão brigando com a noiva de Cristo, meu Deus, a noiva é o corpo de Cristo. Não tem como querer o noivo sem querer a noiva. Jesus é o cabeça, mas a igreja é o corpo. Seria o mesmo que querer um marido perfeito, querer um marido, mas sem os defeitos. Sim, é uma outra coisa que você fala no seu livro, né? Que eu fiquei assim, muito tocada, isso me tocou demais, quando você fala que o seu esposo, o Tiago, ele é a expressão de Cristo na sua vida.
Meu Deus do céu, quando eu li aquilo ali, eu digo, meu Deus do céu. Gente, você colocou uma coisa tão linda, que é isso que é o casamento. O seu marido é a expressão, e é isso que a palavra de Deus diz lá no livro de Efésios, né? Sim. Que o marido tem que amar a esposa. Que Deus é o cabeça, depois vem Jesus, depois vem o marido, depois vem a esposa. E você está vivendo esse posicionamento, né, horizontal, né, vertical, né? Você tá vivendo essa vertical de Deus, que Deus, Jesus, o Tiago e você. E por isso, Stephanie, que eu vejo na sua vida, sabe, a expressão de Deus no casamento de vocês. Amém. Eu vejo assim que você é uma pessoa que você tem autoridade para falar, porque você vive isso. E é algo assim que quantas pessoas perde. Eu vejo assim que os casamentos mais bem-sucedidos que eu conheço no nosso meio, no meio cristão, são as pessoas que vivem isso. São as pessoas que honram o seu marido. Porque é uma outra coisa que você fala no seu livro, que meu Deus, aquele foi a maior lição. Eu nunca tinha tido essa revelação quando você fala de submissão. Porque quando essa palavra ela foi muito distorcida na sociedade. Sim, o feminismo principalmente, né? Atacou isso com todas as forças. Mundo, na igreja, foi tudo confundido. Essa palavra é uma palavra negativa, ninguém quer saber de submissão. É até agressivo para as mulheres falar sobre isso. Submeter meu marido? Nossa, que coisa, né? E ele não sabe que está perdendo essa bênção. Essa bênção. Mulheres, né, que... Casamentos que têm contas separadas, vidas, né, separadas, não tem como, porque são princípios que Deus estabeleceu. E princípios é só Deus que estabelece. Princípios é para viver. Se você quer viver um sucesso na sua vida, você tem que estar debaixo dos princípios de Deus. E eu vejo, sabe, quando você falou da submissão, eu tive entendimento, porque você fala no livro aqui que submissão é submeter uma visão. Sim. Que a pessoa que você tem que submeter, ele tem a visão. Você vai se submeter a esta visão. Não significa que, às vezes, você vai discordar. Sim. Você pode discordar de uma pessoa que você tem que ser submissa. Mas quando ele dá a palavra final, você tem que se submeter. Porque a visão é dele. A visão foi Deus que deu. E quando você se submete a isso, a essa situação com essa pessoa, você está submetendo a Deus. Porque não foi isso que aconteceu quando rejeitaram quando Samuel falou, né? Olha, não foi você que eles rejeitaram. Deus falou para Samuel, né? Que eles rejeitaram, né? Não queriam mais, queriam um rei, né? Queriam um rei Saul. Não queriam mais profetas. Não queria mais profeta. Nós queremos um rei como as outras nações. E Deus, gente, ele fala, olha, Samuel, não foram você que eles rejeitaram, foram a mim. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado. Sim, Ivonete, esse tema em especial, né, inclusive tem um livro novo para ser lançado agora. Tem um livro novo para ser lançado agora. Não sou autora única desse livro, eu sou coautora com outras 3 mulheres maravilhosas, mas uma esposa poderosa em Deus. Glória a Deus, aleluia. São vários temas, e um dos temas que eu fui delegada a falar foi sobre submissão. Uau, que coisa linda, da turma, né? Toda, eu sou não a mais velha, mas eu sou a casada há mais tempo. Que coisa linda, toda, né? Olha aí. Nós vamos fazer 19 anos de casadas esse ano, né? E uma das coisas lindas, vou dar um spoiler aqui, ó, sobre esse assunto, né? É que, na verdade, muitas vezes eu falo assim, meu Deus, eu quero tanto encontrar com a Eva lá no céu. Falo assim, como assim que você conhece Deus pessoalmente, me escuta a cobra, né? Qual que é o seu problema? Porque, assim, ela tinha uma manifestação do próprio Deus, né? Todos os dias, era uma coisa assim, ela conhecia a voz de Deus. De repente, ela dá ouvidos ao sussurro da serpente, mas... sabe o que é que, na verdade, o diabo está propondo para ela, Ivonete? É igualdade. Igualdade, né? Para que você vai ser menor se você pode ser igual a Deus? E, na verdade, toda vez que a gente rejeita, nos submeter à autoridade do nosso marido ou de uma liderança, né? A gente está aceitando o sussurro da serpente. Sim. Mas você faz até melhor que ele. Você é até melhor que ele. Por que você vai se submeter a ele? Por que você vai estar debaixo se você pode estar em cima? Você pode governar melhor que ele. Uau. Não é verdade? E esse pensamento, essa mentalidade que dá força,
ao feminismo hoje, né? Nós não estamos falando aqui de sujeição, abusos, não, de jeito nenhum. A escravidão, pelo contrário, né? Aonde existe amor, existe submissão e liberdade. Sim. Existe liberdade, né? Sim. Porque quando Cristo nos libertou, ele poderia falar, não, eu te libertei para você ser meu escravo. Te tomei do senhorio do pecado para você agora me servir. Não, ele me libertou para ser livre. Se você quiser me seguir, você segue. Senão você pode... Você é livre. Seguir seu caminho, Sim. né? Porque se ele tivesse libertado a gente do pecado para fazer a gente refém dele, nós não éramos livres. Cristo nos libertou para que a gente fosse verdadeiramente livres. Uau, mas isso é tremendo. Então, assim, não é sobre ser forçado ao governo de ninguém, é sobre nos submeter ao governo de amor de alguém, né? E assim, eu falei, Deus, realmente é um sussurro da serpente no nosso ouvido, né? Sim. E é um sussurro, e nós mulheres, né, nós somos dotadas de poder. Sim. Ivonete, só que detalhe é que a autoridade é do homem. Exatamente. E o poder sem autoridade, ele é muito maligno. Muito perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. Sim. É aquele famoso... aquela famosa história que está nos desenhos, né? Nos filmes, que o poder está concentrado ali, tem uma fórmula secreta, o poder está com alguém que tem um bom desejo, o mal vem e rouba. Por quê? Porque ele quer tanto consumir aquele poder, só que sem autoridade, sem o governo certo, o poder é muito perigoso. Você vê isso na vida de Jezebel, né? A esposa de Acabe, né? Exatamente. Ela foi a personificação disso aí que você está falando, exatamente. Né? Ela quis o poder, ela quis a autoridade. E o que aconteceu, né? Ela foi corajosa, né? Foi. Levantar contra o próprio Deus. Ela lutou contra o próprio Deus, exatamente, né? E olha exatamente. que o fim dela foi terrível, né? E ele se tornou o pior rei de Israel. O pior rei. O que é um homem que é dominado? Porque é uma maldição muito grande, né? Uma pessoa que, na realidade, ela está trazendo maldição para sua própria vida. Porque o que acontece é que a gente vê isso, né, na vida de Acabe e na vida de Jezebel, né? Que o Acabe era um fraco, um homem totalmente dominado pela mulher, uma mulher que tomou a posição, né, tomou autoridade, usurpou a autoridade. Sim. E eu creio que Satanás queria fazer isso com Eva também. Claro. Ele quis fazer, porque a gente fala muito de Eva, mas se a gente for analisar também, o Adão foi o mais culpado. Porque omisso, ele foi omisso. Porque, né, talvez se Acabe não tivesse sido omisso, né, ele teria dado um jeito nessa Jezebel, né? Não é à toa, Ivonete, que quando Deus vem no jardim, ele não chama Eva. Ele chama ele. A missão era dele. A missão de guardar o jardim era dele. E é tanto que a terra foi amaldiçoada por causa dele. Dele, exatamente. E não por causa de Eva. Né? A gente precisa ler a Bíblia, né, direito, porque às vezes muita gente culpa Eva. Ela realmente, ela pegou da fruta, ela comeu, ela levou. Mas se ele tivesse estado atento, ele não teria, né, comido. E talvez o que teria sido também, né? Cabe espaço para muitas cogitações. Se ela tivesse comido e ele tivesse dito, não, eu não vou comer. Sim, eu não vou comer. E com certeza, não sei, a gente não sabe, só vai saber no céu, né? O que seria o desenrolar dessa questão. Mas o que a gente sabe é o seguinte, é que por causa dele, a Bíblia diz, foi que a terra foi amaldiçoada. Sim. Que veio o suor, né? Que veio o suor, que veio os espinhos. Por tua causa, a terra será maldita. Mas por causa de Jesus veio o descanso. Sim, veio o descanso, veio a graça, a restauração, sim, né? Sim. Graças a Deus por Jesus. A maldição da terra foi colocada sobre ele, com né? sangue, né? O sangue foi derramado, mas quando Jesus derramou o sangue ali na terra, Jesus estava curando também a maldição, né, que estava sobre a terra. Então, por isso que hoje nós estamos em Cristo, nós estamos debaixo da bênção, porque nós estamos nele. Sim. Nós não estamos mais debaixo de maldição. Porque, olha, pensa bem, a terra recebeu uma maldição, mas nós agora não somos mais da terra, nós somos forasteiros nessa terra, nós somos imigrantes, nós estamos aqui, mas aqui não é o nosso lugar, nós estamos de passagem nesse lugar e estamos em Cristo. Verdade. Nossa. Como embaixadores, né? Embaixadores de Jesus aqui embaixadores, na terra. Dotados de autoridade para governar, para reger. Exatamente. Né? Para cancelar, para prosseguir, para abrir e fechar portas, né? Sim. Exatamente, Ivonete, mas essa parte, né, do relacionamento, da expressão de Cristo através do casamento, isso é muito poderoso, e assim como a igreja tem sido alvo de muitos ataques do diabo, né, o matrimônio, o casamento, uma desmoralização, uma desvalorização, né, do matrimônio. Hoje em dia, para que casar? Você pode juntar, morar junto. O que antes era escândalo, era vergonha, hoje é o normal.
né? Para que você vai casar? Para que você vai se submeter? Se você pode continuar vivendo junto, morando junto, sem necessidade, né? E acima de tudo, para que submeter essa pessoa? Para que, né? Colocar tudo na mão dessa pessoa, e essa pessoa é confiável, né? Aquela coisa sobre heranças também, a gente vê problemas muito grandes, assim, mas eu não vou dividir com essa pessoa aquilo que eu conquistei, eu trouxe comigo, né? Casamento com divisão de bens, esqueci como chama, né? Quando você não vai dividir. Separação de bens. Com separação de bens, quando você não vai dividir com a pessoa, né? Se separar, você leva o que você trouxe, eu levo o que eu trouxe. Por quê? Porque, na verdade, eu não quero... não quero. É uma dualidade, né? Dentro do casamento. Duas pessoas duelando. A Eva entrou, né? A cobra entrou e só Jesus mesmo para restabelecer novamente a família, né? Como a célula da sociedade. Porque a família é onde o avivamento começa. A família é a célula máter da sociedade. A família é a célula da igreja. É a família que é a estrutura da igreja. E eu creio, sabe, que apesar de estar parecendo tudo destruído, mas Jesus está vindo com um novo tempo de restauração, de cura. Porque a igreja, ela é a cura. Ela é a cura. Enquanto nós estivermos aqui na terra, o Senhor ele fala, né, que o inferno não vai prevalecer contra as portas da igreja. A igreja realmente ela é o sal, a igreja ela é a luz para iluminar, né, a escuridão. E o Senhor Jesus, ele está à frente de tudo isso. E com certeza, sabe, eu creio que ainda vai haver um grande avivamento. Amém. E antes de vir o grande finale, vai haver um grande avivamento e seremos multidões de pessoas salvas e restauradas para a glória de Deus. Eu acredito, Ivonete, que nós já estamos vivendo o começo desse avivar de Deus, né? Creio. Como nunca antes nós temos visto, não sei se você tem percebido ao redor do mundo, a quantidade de pessoas que têm se levantado, tanto em redes sociais, né? Fazendo podcasts, fazendo programas mesmo assim, para levar o evangelho. Igrejas que nasceram ontem são gigantes hoje, porque incrível, né? É um foco muito grande no evangelismo, em restauração, cura, família, trabalho social. E, assim, a igreja não tem como conter, né? Não. É uma semente que não tem como você conter. Tem tudo quanto é setor, tem 3, 4 igrejas. Glória a Deus, né? É melhor ter igreja do que bar, no nosso Brasil tá assim, né? Aqui também, né? Você, assim, eu fiz uma pesquisa recentemente, coloquei ali no Google igrejas, né? Nossa, mas tantas igrejas ao redor, ou seja, para tudo quanto é tipo de gosto. Aleluia, glória a Deus. Então, assim, eu creio que nós já estamos vivendo um tempo, né? Nós estamos experimentando hoje o que é o começo de um derramar do Espírito, né? De sinais, de maravilhas, um ativar de dons. A gente tem visto muitos profetas sendo levantados, surgindo, né? Tantos milagres na África, de ressuscitar pessoas, de cura, né? E isso não está longe também da gente. Aqui, né, na nossa redondeza, a gente tem visto tantas famílias sendo restauradas, tanta gente sendo curada de vícios, saindo das ruas. Então, assim, eu acredito que nós estamos começando a viver, né? Nós estamos. Assim, a gente, hoje, na nossa igreja, nós terminamos um jejum de 21 dias e nós vimos resposta de Deus em 3D. Uau! Eu falei para a pastora da nossa igreja, olha, pastora, a gente viu uma resposta em 3D. O que nós oramos durante os 21 dias, nós vimos acontecer ontem e hoje. Amém. E realmente, estamos vivendo um avivamento. Estamos começando a viver um avivamento. Porque o avivamento é na minha casa. Começa na família, não é na igreja, começa na família. Sim. Quando cada homem assumir sua posição de sacerdote da sua casa e orar pela sua família, impor a mão sobre a sua família, como é o caso de você e do Tiago, sabe? Começou o avivamento. Porque surgiu aquele avivamento na rua. Rua Azusa. Não é na Rua Azusa, aquele que houve agora. Naquele lugar que durou 23 dias em... Me fugiu o nome da cidade aqui agora, também. mas durou 23 dias. Por quê? Uma igreja não sustenta um avivamento que não começa em casa. Porque começa na família. Sim. E nós levamos isso para a igreja. Sim.
e que realmente que os homens possam assumir a sua posição de sacerdotes e orar pela sua família. Amém. Orar para que a obra de Deus seja feita na sua casa, porque aí ela se espalha. Sim. E nós, né, Ivonete, como pessoas, todos aqueles que estão nos ouvindo, né, recebendo todas essas poderosas informações aqui, né, tomar mesmo, se apropriar dessa palavra, se alimentar da palavra, conhecer a palavra, viver a palavra e, acima de tudo, congregar, se envolver, porque, na verdade, não tem como a gente sustentar uma família sozinha. Muitas mulheres, muitos homens se divorciam, muitas dessas situações estão relacionadas à falta de apoio, porque né, não tem ajuda às vezes, não tem sabedoria. Quantas mulheres eu já conversei, já sentei, e elas falam, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu não teria separado meu marido, porque eu teria sido melhor tolerar, ou suportar, ou ter lidado com aqueles problemas com meu marido, ter lidar com os problemas que eu tô vivendo com meus filhos hoje. Uau. Porque os problemas com os filhos de hoje são relacionados ao rompimento daquele matrimônio lá atrás. Então, assim, eu achei que eu me livrando daquele matrimônio, eu estava resolvendo o problema. Pelo contrário, eu estava criando um problema na vida dos filhos, né? Porque qual que é o maior problema de hoje? O diabo não trabalha assim, tão rápido, tão instantaneamente para mudar uma concepção. Ele trabalha em gerações, né? A quebra de relacionamentos, os divórcios, eles geraram o quê? Na maior parte, filhos criados por mulheres. São homens, são meninos que estão sujeitos a somente a autoridade da mãe. Sim. Então, quando eles assumem um casamento, eles mantêm aquele padrão de seguir a autoridade da mulher. Cadê? Aí falta liderança, falta, né, essa posição, a referência masculina, a referência de pai. E, por outro lado, né, temos também o aspecto da revolta contra o sexo oposto, que gerou uma grande revolução né, sexual, que hoje a gente tem assim, um grande problema para lidar com isso, né? Então, realmente, assim, nós precisamos nos apegar à palavra de forma real. Como nunca, né? Como nunca, né? Precisamos ser crentes praticantes. Crentes praticantes. E cristãos praticantes. Uma vida de santidade. Exatamente. Uma vida de viver a palavra de Deus. E não tem como, né, Ivonete? Viver a palavra sem congregar. Não tem. Sem estar junto, sem lidar com pessoas. Não tem como lidar, ser crente sem lidar com pessoas. Não tem. O evangelho é sobre pessoas, né? E isso fala sobre... Mas Deus nos deu tudo que a gente precisa. Ele deu o Espírito Santo, deu o fruto, né? Que no fruto do Espírito nós temos paciência, temos longanimidade, temos temperança, temos domínio próprio, temos tudo o que a gente precisa para lidar com pessoas difíceis, para lidar com situações difíceis, para vencer, sair bem em toda e qualquer situação, né? Tem um espírito de sabedoria dentro de nós. Sim. Então é literalmente nos submeter ao governo de Cristo e deixa que o diabo foge. Deixa que ele foge. É interessante, Stephanie, isso que você falou, né, que foi o que Jesus falou no livro de João, né? O mandamento que eu vos dou hoje, o novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Porque lá nos evangelhos ele falou assim, que você ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas lá em João ele mudou. Ele falou, hoje eu vos dou um novo mandamento vos dou. Sim. Ama o seu próximo como eu te amei. Nossa. Meu Deus do céu. Acho que estava mais fácil cumprir os 10, não? Tava mais fácil cumprir aquele outro de amar o próximo, né? Mas ele agora mandou amar como ele me amou. Exatamente. Então, não tem escapatória. Gente, não tem medida. Não tem medida, Stephanie. É incrível. A vida espiritual é assim, ou é 100% ou não é nada. Exatamente. Não tem como você querer ser um filho de Deus, um servo de Deus fiel, se você não ama seu irmão. Se você quer ficar à distância do seu irmão, gente, a palavra de Deus, ela é completa, não tem como, não é como um marido, a mulher tem que ser esposa, tem que ser honesta com ele, é 100%. Sim. Não é 99%, com Deus é desse jeito também. As coisas espirituais é 100%. É 100%. Ou é tudo ou é nada. Na verdade, Jesus até falou isso, ou você é morno, ou você é quente, ou você é frio. Morno, ele vomita. Não tem jeito de ser. Na verdade, Ivonete, leva um tempinho pra gente entender nos tempos de hoje, nesse evangelho moderno, né? De, assim, tá tudo bem, tudo bem, né? De você entender que é tudo ou nada. Sim. Porque, né, Jesus falou, você vem, segue, você tem que largar tudo. Sim. Tudo para trás, tudo para trás. Não tem opção de levar nada. Não. Tem que deixar para trás.
E é interessante, porque depois ele fala, aquele que deixou tudo, ainda nessa vida, eu vou te retribuir. Sim. Mas ele fala para você deixar tudo, mas depois que você deixa, você vai ter ainda nessa vida, né? Sim, sim. Muito mais do que você pode imaginar, né? Fica o convite, né, Ivonete, para deixar para trás o orgulho, porque muitas vezes a gente não quer lidar com as pessoas porque não quer perdoar, porque, né? Fica o convite, deixa o orgulho, a justiça, perdão, a justiça própria. Deixa para trás. Para seguir Jesus não dá para seguir com essas cargas, né? Tem que deixar para trás. E ver as pessoas como ver Jesus, né? Igual você falou, né? Nós precisamos ver Jesus nas pessoas. Sim. Ver o tesouro que há dentro daquela pessoa, né? Todo mundo está em processo. Sim. Né? Nós somos uma obra inacabada. A própria palavra de Deus diz que nós estamos nos aperfeiçoando até nos tornar a semelhança de Cristo. Sim. Então é um processo. Às vezes, na igreja, você vai encontrar gente que está num processo, o outro está no outro processo. E tudo bem, é como uma família com muitos filhos. Cada filho tem uma realidade. Você viveu isso, né? Com 9 irmãos. 9 irmãos. Meu Deus, eu imagino a sua mãe. Meu Deus do céu. Às vezes eu com 2 aqui penso, meu Deus. 9 irmãos, nós éramos 10, né? E mamãe ainda adotou 3. Jesus, eram 13. Eram 13. Uau, uau, uau. Imagina a briga. A confusão. Era uma confusão na hora da comida. Ivonete, olha, muito obrigada mesmo. Eu queria dizer para você que você sempre foi uma referência de fé, de força, de mulher de Deus para mim. Né? Obrigada, que Deus seja glorificado por isso. Sempre, né, que eu penso assim numa mulher, numa referência de fé, numa mulher de Deus, uma das primeiras pessoas que vem na minha cabeça é a Ivonete. Oh, Deus, Jesus. Né? Não uma mulher perfeita, Sei, não uma mulher que teve tudo certo, que deu tudo não. certo, não. É sobre a mulher que venceu. Sim. E permanece vencendo. E permanece no desafio, né? E permanece, até hoje. Exatamente, porque os desafios vão mudando ao longo da jornada, vão ficando mais difíceis, em uns níveis mais fáceis em outros, né? Como você falou, quando você fala, não, esse campo aqui eu conheço, esse aqui eu sei onde pisar, né? Eu já sei como traçar esse caminho. E assim, e crescendo em Deus, buscando em Deus, né? Então, assim, quero agradecer muito por você aceitar esse convite, né? Por você ter viajado para chegar aqui. Não foi um avião, mas foi uma longa viagem de carro, né? Por ter sacrificado seu tempo. Sei que você é uma mulher atarefada, ocupada, mas por ter valorizado esse momento, né? De poder abençoar com a sua história, com tanta sabedoria de Deus, que eu amo falar com você, porque não tem como a gente não conversar e não sai Bíblia. Só sai Bíblia, né? Na nossa conversa. Mas a boca fala, o coração tá cheio. Não tem jeito de falar, né? Então, coisa. Assim, é muito gostoso quando você fala de alguém que tem propriedade do que fala, que sabe, né? Que tá falando. Então, muito obrigada. Eu queria, antes da gente terminar esse momento tão gostoso aqui, eu queria te dar a oportunidade de dar um recado para as pessoas, não sei, fazer um convite, deixar aí uma palavra para quem nos ouve. Olha, gente, o que eu gostaria de falar para vocês era o seguinte, que a palavra de Deus diz que ele nos deu os pés como pé de coça. A coça é um animal. Eu tive em Israel e a gente vê que lá tem muitas montanhas. Então, a coça é um animalzinho, né, que sobe na montanha, nas pedras. Ela corre risco de cair, mas ela precisa subir nos lugares mais altos. Porque se ela ficar, ela pode ser comida pelos animais que estão embaixo. Então, ela não tem outra saída a não ser subir. Então, é você também. Você, não sei qual situação que você está enfrentando nesse momento. Se é um diagnóstico ruim, se é um casamento ruim, se é uma dor por uma viuvez, perder um filho. Seja o que for que você esteja enfrentando, eu quero te falar o seguinte, que Deus te deu pés como os pés da coça. Procure os lugares altos, porque o Senhor, Ele está treinando você. Essa situação, na realidade, é um passaporte para Deus te levar para lugares altos. É isso que eu gostaria de dizer para você. Não fique parada, se mova. Se mova, porque Deus, Ele vai te dar pés, já te deu pés para você passar por esses lugares, sabe, de pedra, de escorregadio, mas Ele te sustenta em todo o tempo. E com a fé em Deus, você vai superar esse momento da sua vida e viva o melhor de Deus. Amém, amém, amém. Obrigada, Ivonete. Eu também agradeço a Deus por essa oportunidade e que tudo seja para a glória de Deus, amém. Porque é somente a Ele. Todo amém. Louvor e toda glória, tudo é por Ele
por meio dele e para ele. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor, Amém. né? Muito obrigada, gente, por ficar com a gente até aqui, né? Por compartilhar esse momento tão maravilhoso, tão precioso e edificante, né? Com a Ivonete. E quero te convidar a compartilhar, né? Com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança, né? De fé, de recomeços, né, Ivonete? De novas jornadas e de novos passaportes, né? Que o Senhor nos entrega. Amém. Fiquem com Deus. Um grande abraço e um beijo.